Bem, bom dia, professores. Estamos mais uma vez reunidos, já é a nossa 7ª reunião de ATPC, e sempre muito produtiva, e hoje com o trabalho de vocês também sendo apresentados. Isso para a gente é fundamental, principalmente porque nós estamos encerrando o 2º bimestre. Nós sabemos que foi bem mais suave do que o primeiro, não tranquilo, tá um pouquinho mais suave, porque vocês já estavam habituados a trabalhar, mas ainda nós temos a certeza que o trabalho presencial é fundamental, principalmente para os nossos estudantes. Então, passo a palavra agora para a Liara. Por gentileza, Liara. Bom dia a todos. Antes da gente iniciar a reunião, eu vou pedir aqueles combinados, né, mantenham, por favor, os microfones desligados, evitem clicar no apresentar agora, que pode interromper a apresentação, e anotem as dúvidas, podem colocar aí no chat, ou no final também vai ter um momento de interação, e ao final a nossa avaliação que vai ser disponível no formulário. Bom? Hoje nós temos como objetivo analisar esses materiais de apoio, o desenvolvimento dessas habilidades para o 3º bimestre e compartilhar as boas práticas, né, de alguns professores que são maravilhosos. Então, vamos começar com umas boas-vindas, né, para eles? Com certeza. Don't worry, be Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. You may have to lift it, but don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no time, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you're worried, the face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, no, no, no. Be happy, be happy now. Oh, don't worry, baby. Yeah.
worry, sister, be happy. Don't worry. Bem, o mais importante nós pensarmos, não se preocupe, seja feliz. Isso que nós temos que pensar. O dia de hoje, nós queremos ser felizes. Feliz com a nossa vida, seja ela profissional, pessoal, principalmente de muita garra e alegria, como esses jovens que aparecem para a gente, que são os mesmos jovens que nós encontramos dentro da sala de aula. E isso é o mais importante. É difícil a tarefa? É muito difícil a tarefa. É desafiadora? É muito desafiadora. É possível? É. É difícil? Muito. Mas dá para fazer. E vocês estão conseguindo fazer. Então, nós vamos mostrar hoje para vocês como isso pode ser realidade, e a realidade já está acontecendo de forma muito diferente com vocês, junto com as turmas de vocês. Seja simplesmente lá numa conexão do Classroom com os alunos no Centro de Mídias, seja num podcast criado por uma Semana da Matemática, seja uma aula no LOM, seja uma aula no YouTube, não importa. O importante é que nós estamos conseguindo atender dentro do possível as necessidades dos nossos estudantes, porque cada vez mais a angústia aumenta ao pensar no retorno. Por quê? Porque nós não temos ainda algo que efetivamente faça a diferença para que as pessoas não se contaminem. Então, nós vamos aguardar esse momento sendo feliz da melhor forma possível, seja dentro de casa, seja no ambiente da escola, não importa. Nós precisamos continuar nos cuidando para que realmente essa felicidade possa acontecer. Porque quando realmente nós voltarmos efetivamente para a escola, nós voltaremos outras pessoas. Ou seja, nós já somos outras pessoas, a transformação já aconteceu. Então, nós vamos primeiro pensar um pouquinho no que nós temos que fazer agora, iniciando o terceiro bimestre, e depois nós vamos ver como foi, em alguns momentos, com alguns professores que tiveram a oportunidade de compartilhar esse material conosco, né, que é uma honra poder participar junto com eles dessa reunião de hoje. Tá bom? Liara, por gentileza. Então, a gente vai começar dando uma olhadinha nesse terceiro bimestre, né? Retomando algumas coisas, como nós já trabalhamos em ATPCs anteriores, no sentido desse planejamento. Então, o que é importante? Conhecer essas habilidades do bimestre, né, que estão previstas para cada ano série. A gente tem que conhecer também as habilidades que serão trabalhadas no Centro de Mídias, para a gente poder fazer essa organização. Precisamos conhecer os materiais, né, os cadernos, né, que são disponibilizados pela SEDUC. Pensar em qual a melhor forma de trabalhar essas habilidades, se eu vou fazer uma pesquisa, se eu vou fazer uma aula no YouTube, como que eu vou trabalhar, né, para atingir esse aluno, sabendo que cada aluno tem uma característica, tem aluno que tem acesso à tecnologia, outros não, alguns têm mais dificuldades, então como planejar minha aula, refletir se é necessário fazer alguma retomada das habilidades, eu vou trabalhar função, talvez eu precise retomar alguma coisinha, então fazer essa reflexão também para preparar a nossa aula, e aí sim, preparar essas orientações, o roteiro ou o plano de aula de vocês, detalhando esse passo a passo, principalmente para aquele aluno que não tem acesso à tecnologia.
né? Se ele não consegue, eu preciso que esse roteiro tal esteja detalhado passo a passo. Quem tem acesso à tecnologia é mais rápido, mais fácil, porque a gente pode marcar uma aula, o aluno participa, a gente tira dúvidas, né? Então, cada um tem uma característica e a gente precisa observar tudo isso para pensar na nossa aula. Então, vamos conhecer um pouquinho essas habilidades do terceiro bimestre, o que estão previstas, né, para o nosso terceiro bimestre e o que está previsto no Centro de Mídias. E fazer essa análise para a gente poder pensar depois como organizar o nosso terceiro bimestre. Então, nós trouxemos aqui para vocês um quadrinho onde tem as habilidades, né, previstas para esse terceiro bimestre, que estão lá naquele documento do currículo, e as habilidades que foram selecionadas lá no Centro de Mídias, para ter aquelas aulas, né, porque a gente sabe que às vezes não dá para trabalhar tudo, porque nós temos diversos componentes curriculares, tem que fazer essa gestão do tempo lá também, né, para que a gente consiga ter as aulas das outras disciplinas. Então, o que eles organizaram? Nós temos nesse quadro que apenas o sexto e o sétimo ano é que eles selecionaram algumas. Então, no sexto ano, de 8 habilidades, eles selecionaram 6 para fazerem as aulas no Centro de Mídias. E o do sétimo ano, que eram 11, eles também selecionaram 6. O restante, eles mantiveram todas as habilidades do currículo, serão trabalhadas também no Centro de Mídias, né? Com aquelas aulas, as interações. Então, o que a gente precisa analisar agora? Olhar o que nós temos no currículo, olhar as habilidades do Centro de Mídia e fazer essa leitura para entender por que o Centro de Mídia selecionou, qual que ela selecionou, então como que eu vou trabalhar, né, para fazer essa gestão. Nós vamos trazer um exemplo aqui para vocês do sétimo ano, que o sétimo ano eram 11 habilidades, né, e o Centro de Mídias selecionou 6 para serem passadas nas aulas. Mas vamos conhecer um pouquinho delas, só para a gente entender e depois poder planejar as aulas. Nós trouxemos aqui, então, o quadro, né? Esse é do sétimo ano, tem a outra parte também, porque são 11. Então, essa primeira parte, esse que está de verde, eles selecionaram, né, para serem as aulas transmitidas lá no Centro de Mídias. Só que se a gente reparar, por exemplo, as duas primeiras, que é de números também, ler e comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a uma reta. Olha a segunda, compreender e utilizar a multiplicação e divisão de números racionais em relação entre elas e suas propriedades operatórias. Essas duas que não foram selecionadas, elas estão dentro dessa outra que foi selecionada. Porque para o aluno conseguir resolver, né, e elaborar situações, problemas, então, ele precisa fazer uma leitura, ele precisa compreender, ele precisa realizar essa multiplicação, essa divisão, né, fazer todos os cálculos, para que ele consiga resolver uma situação, talvez, e elaborar, para ele conseguir elaborar uma situação, ele também precisa desses conhecimentos para ele poder criar uma situação, problema. E essas 3 são do mesmo objeto de conhecimento. Então, eles selecionaram essa, mas, na verdade, essas 2 também fazem parte. E, às vezes, podem fazer parte, né, e devem fazer parte do nosso roteiro, das nossas aulas, né, porque, às vezes, precisa retomar alguma coisa. E isso é importante a gente conhecer. Lilian, quer comentar alguma coisa? Vejam como é interessante, né? Por que nós estamos trazendo realmente do sétimo ano? Por uma razão. Nós temos contemplado 6 habilidades no Centro de Mídias, mas eu tenho 11 habilidades para serem desenvolvidas ao longo do terceiro bimestre. Eu posso deixar alguma habilidade para trás? Não, eu não posso deixar nenhuma habilidade. Eu posso otimizar essas habilidades? Sim, com certeza. Neste caso, nesse primeiro quadro,
para nós não vai fazer tanta diferença, porque provavelmente até mesmo no centro de mídia, para que eles resolvam o problema, eles vão ter que relembrar do aluno que ele precisa ler, ele precisa colocar esses números na reta numérica, eles têm que compreender e fazer as operações com esses números para depois chegar a resolver e elaborar uma situação-problema. Então, todo esse trabalho será realizado por vocês e pelo Centro de Mídias. Aquilo que a gente sempre fala, eu sei o que será trabalhado no Centro de Mídias, né? Eu tenho material disposto lá, pelo menos com uma semana, então eu já planejo o meu trabalho, garantindo que aquilo que está proposto dentro do quadro de habilidades para o bimestre seja desenvolvido com os nossos alunos. Sempre daquele jeito, nós vamos fazer o que for possível agora, mas garantindo o desenvolvimento dessas habilidades. Yara? Então, gente, essa primeira parte, né, como a Lilian falou, isso vai ser trabalhado, vocês vão colocar isso no roteiro. E as outras habilidades vão estar no Centro de Mídias. Agora, vamos olhar essa segunda parte. Observem aqui, dessas habilidades, eles selecionaram essas duas para conseguir passar no Centro de Mídias. Mas e essas outras habilidades aqui? Essa daqui, vocês conseguem colocar no roteiro, elas são do mesmo objeto de conhecimento, essa construção de triângulos. E nesse caso, gente, ela é uma finalização daquela habilidade que nós mostramos anteriormente. Né? Aqui, os alunos já estão vendo a construção de triângulos, eles já têm uma ideia, né, fazer toda essa leitura do que é o triângulo, qual a característica dele, isso ele já sabe. Então, aqui, ele vai finalizar esse conceito dessa condição de existência, né, conseguir entender que isso faz parte dessas construções, por exemplo, de telhados, estruturas, ele precisa fazer essa relação e também finalizar esse conceito através de um fluxograma. O fluxograma até é uma coisa nova, né, no nosso currículo, mas é no sentido dele organizar as ideias. Se o triângulo, né, ele for assim, o que ele é? Se for do outro jeito, o que ele é? Então, é fazer uma linha de raciocínio. O fluxograma tem toda a instrução dos quadradinhos, como faz, para que ele construa e entenda o raciocínio para descobrir se o triângulo ele qual a característica dele, se ele da soma, da condição de existência, né? Ele vai fazer essa relação. Então, a gente consegue finalizar os conceitos do nosso roteiro. Embora não seja trabalhado no Centro de Mídias, como a Lilian já colocou, é importante que a gente não deixe de lado essas habilidades, né? Ainda mais que essa vai fechar os conhecimentos que eles já têm anteriormente. Então, a gente também precisa observar essas habilidades, ver qual seria a melhor forma de trabalhar elas. E nós temos também a última habilidade aqui, que é de probabilidade estatística, e ela vai ser trabalhada a anterior, que também faz parte de probabilidade estatística, só que ali ele vai planejar e realizar experimentos aleatórios, né, ou simulações que envolvam cálculo de probabilidade, estimativas por meio de frequência. Isso vai ser trabalhado no Centro de Mídias. A outra habilidade, que é o planejar, realizar uma pesquisa envolvendo tema social, a gente consegue trabalhar com nossos alunos e eu acho que eles vão gostar bastante. Aqueles que têm acesso à tecnologia, a gente pode até explorar ferramentas online, que eles queiram fazer uma pesquisa, fazer um Google Forms, né, caso os alunos tenham acesso, tal, né, a gente sabe que depende de cada escola, de cada comunidade, de cada aluno. Mas se o aluno não tem acesso à tecnologia, faz uma pesquisa em casa, bem simples, constrói um gráfico, é um tema que os alunos gostam bastante. Né? Então, mesmo que seja de uma maneira simples, é importante a gente trabalhar. Embora não esteja no Centro de Mídias, essas duas, né, esses dois quadrinhos amarelos que nós colocamos, essas 3 habilidades, elas precisam estar no nosso planejamento.
tá? Então, também é importante observar isso e depois se organizar no terceiro bimestre, tá bom? Uma coisa interessante, Liara, é quando a gente pega a habilidade 34 e a 36, a gente pensa assim, né? Planejar um experimento aleatório. Ele pode pegar qualquer coisa da casa dele, de repente, colocar numa fronha e vai tirando aleatoriamente esses objetos e ver a probabilidade disso ocorrer. Agora, imagine a 36, planejar e realizar pesquisas envolvendo qualquer tema da realidade. Aqueles alunos que têm o contato pela internet, eles podem simplesmente entrar no Meet entre eles e fazer essa pesquisa, né? Olha quanto, cada um planeja a sua pesquisa e depois entra num ambiente, numa sala como essa, e faz os questionamentos para os colegas que estão participando. Olha que interessante, porque hoje em dia os nossos alunos estão jogando jogos de cartas, jogos de tabuleiro, todos pelo computador. Eles estão usando ferramentas diferentes para jogos também. E isso para a gente é muito importante, né? Eu tenho, por exemplo, conhecidos, sobrinhos, que estão fazendo conexão de jogos, inclusive com o exterior, com amigos que estão fora do país. Então, a gente fala assim, nossa, vamos colocar o pé no chão. Estamos com o pé no chão. Existem as possibilidades, se os alunos estão conseguindo entrar nas salas do centro de mídia, o Classroom, se estão conseguindo entrar em outras salas, como o Meet, o Teams, etc. e tal, nós temos várias ferramentas e isso é possível de ser feito. Se nós lançarmos a ideia para eles, nós vamos ficar surpresos com os resultados. E principalmente porque eles estão em comunidade, eles estão reunidos, eles estão podendo fazer diferente. Então, é possível fazer um experimento, mesmo à distância? Sim, inclusive pelo WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem para um colega meu e fazer, eu não tenho, tá? Eu não tenho ferramentas, como a Liara falou. Posso fazer com a minha família? Posso fazer com a minha família. Eu tenho um jeito de conversar com meu amigo, não sei de que maneira, mas ele consegue fazer a pesquisa. Nós não vamos ter uma amostragem, talvez, tão grande quanto aqueles alunos que tenham acesso, mas eu consigo fazer e mostrar num gráfico diferentes possibilidades. E isso, para a gente, é o mais importante, tá? Que eles participem, que eles façam. Exatamente, né? Nós temos diversas possibilidades, né? Nós temos que observar o nosso aluno, o nosso público, para ver qual é a melhor forma de trabalhar, né? O que é possível trabalhar de acordo com a nossa realidade. Nós trouxemos justamente esse do 7º ano, porque eram 11 habilidades, né? E foram selecionadas 6. Então, é importante a gente observar isso para organizar o nosso planejamento do bimestre. Né? Então, como que eu vou trabalhar, por exemplo, essas habilidades do 7º ano em conjunto com o centro de mídias, já que eram 11 habilidades e o centro de mídias vai passar 6 delas. Então, isso, na hora que você faz a sua organização do tempo, observa o calendário, quanto tempo eu tenho para desenvolver meu bimestre, aquilo que a gente trabalhou em outra TPC, vocês observando isso, vocês podem se organizar, por exemplo, essa semana eu vou trabalhar essa habilidade, a primeira e a segunda. O centro de mídias, nessa semana, ele pode estar trabalhando também essa habilidade, né, vamos dizer. Então, ótimo, vai ser um apoio ali no momento. Agora, se você está trabalhando a habilidade 1 e 2, e o centro de mídias vai trabalhar só na semana seguinte, pode também servir como uma revisão da sua aula para ver se o aluno realmente conseguiu compreender. Então, por isso é interessante observar todo esse calendário, fazer a sua organização. Como você faria suas aulas, como você distribuiria suas aulas, para você ter uma ideia.
Depois, observa lá no centro de mídias, né, que sai na semana as habilidades, as aulas, horários direitinho, né? Vocês observam, nossa, nesse momento eu vou estar trabalhando a habilidade X, e no centro de mídias, essa habilidade X vai ser trabalhada junto no mesmo momento que eu estou fazendo. Ótimo, vai ser aquele momento em conjunto. Mas se eu estou trabalhando a habilidade X, e o centro de mídias vai trabalhar a habilidade X na semana que vem, você pode orientar os seus estudantes que eles assistam para ver se não ficou nenhuma dúvida, né? Se eles realmente entenderam, isso vai complementar a sua aula. Então, são possibilidades para a gente poder fazer essa organização do nosso planejamento com essas aulas do centro de mídias, né? Então, é importante também fazer essa ligação e conhecer, para saber exatamente como vai ser trabalhado, se vai ter uma semana de correção da AP, vai ter uma semana para fazer tal habilidade, então, para poder fazer essa organização. Então, por exemplo, nós aqui fizemos uma organização, né, distribuímos, aí, isso no bimestre todo, até o final do terceiro bimestre. Depois, nós vamos no centro de mídias e vamos ver, nossa, essa habilidade aqui que eu vou trabalhar, ela vai ser trabalhada nessa semana, ela vai ser trabalhada na semana que vem. Se eu conseguir ajustar o meu planejamento, tudo bem, né? Depende, lógico, do seu público, dos seus alunos, né? Às vezes eu preciso retomar alguma coisa que é muito importante, que é essencial. Então, é importante fazer essa análise. Aí o centro de mídias vai passar na semana seguinte. Olha, agora vocês assistam, vai ser uma revisão da nossa aula. E eles assistem também para ver se entenderam os conceitos. Se for antes, está trabalhando. Olha, gente, vocês assistiram essa aula? Então, na semana que vem, né, se for aquele contato direto, eu vou trabalhar e vou tirar as dúvidas dessa aula. Então, depende de cada característica, mas é muito importante conhecer e se organizar nesse bimestre, colocando as aulas, né, que vocês vão se organizar, dependendo de cada público, as avaliações, né, que vocês vão dar, atividades, a semana de estudos intensivos, avaliação em processo, é importante. Né? Então, todo esse calendário, vocês vão se organizando e para conseguir desenvolvendo essas habilidades do terceiro bimestre. Então, tem semana aqui que nós organizamos que vamos trabalhar 2 habilidades, porque elas conseguem ser trabalhadas juntas. Tem semana que vai trabalhar só uma habilidade, porque às vezes ela exige um pouco mais. Então, isso também, vocês podem se organizar da maneira que acham melhor, né, de acordo com os estudantes, dessa aprendizagem dos estudantes. E essas habilidades, né, nós temos diversos recursos que podem auxiliar também, né, como a gente já comentou em outros momentos, e nós trouxemos roteiros para aqueles estudantes, né, que não têm acesso. Se o aluno tiver acesso à tecnologia, observe, por exemplo, isso aqui do 7º ano. Essas 3 habilidades lá, que é o mesmo objeto de conhecimento dos números racionais, eles estão trabalhando, né, aquele ler, compreender, ele vai utilizar, vai resolver. Então, esses conceitos estão sendo trabalhados por vocês, lá nos seus roteiros, nas aulas, né? No centro de mídias também vai estar trabalhando aquela que está em verde, mas se vocês quiserem também fazer parte da aula de vocês, ou sugerir um conceito, assim, para que eles estudem em casa, tem vários recursos, vários vídeos, vários podcasts que podem ser utilizados, né, se o aluno tem acesso. Então, nós trouxemos aqui o exemplo daquele M3 da Unicamp. Quando a gente coloca números racionais, ele já sugere 2 podcasts, que é A Herança dos Camelos, que é aquela história do Malbatã, é uma adaptação da história, que vai fazer aquela questão de divisibilidade e tal, e também os Infinitos Racionais, que também são 2 podcasts, que podem ser utilizados também para complementar, caso queiram, né? Complementar a aula de vocês, é um outro recurso.
Nós trouxemos aqui também um exemplo do 9º ano, que com essas duas habilidades, que é o demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, né, que é o teorema de Pitágoras, e o resolver situações, problemas envolvendo o teorema de Pitágoras. Então, essas duas habilidades, lá também no M3, né, tem um vídeo, já não é mais o podcast. Eu gostaria de mandar um vídeo. Tem lá também. Tem experimentos, tem outras plataformas, tá, gente? Mas nós trouxemos hoje aqui para vocês um pouquinho lá do M3, né, do Matemática Multimídia. Lá tem um vídeo, Um Caminho para o Curral. E lá ele vai trabalhar, fazer toda uma conversa de como que ele vai chegar até aquele local. Então, ele tem uma ponte, enfim, ele vai fazer o cálculo do triângulo no teorema de Pitágoras e vai falando, né, naquela historinha, esses conceitos que podem auxiliar o aluno, né, nesse entendimento. E pode ser sugerido, é um vídeo, se eu não me engano, de 10 minutinhos, que pode ser sugerido também para ele complementar, para ele contextualizar o aprendizado dele. É bem interessante, a gente também pode colocar. E também, um outro exemplo para a terceira série do ensino médio, para a terceira série do ensino médio, que seria a parte de função, a primeira habilidade também, né, do nosso terceiro bimestre. Nós pegamos sempre a primeira habilidade, tá? Que é a que a gente já vai começar agora, né, no mês de agosto. Então, na terceira série do ensino médio, já começa com essa, vamos dizer assim, uma revisão, vamos dizer assim, né, de funções. Então, ele vai trabalhar primeiro grau, segundo grau, seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, enfim. Né, vai saber usar, vai aplicar todos esses conhecimentos nesse momento. E nós trouxemos também uma sugestão de vídeo, também lá da M3, que é As Desventuras da Mãe Joana. Né, aqui tem outros, tá, gente? A gente só trouxe esse como exemplo, mas vocês podem também buscar, que tem muitos outros. E lá ela vai contar a história dela tal, e vai analisar um gráfico das questões financeiras, vamos dizer assim. Então, ela fala, e aqui cresceu, e aqui ficou constante, aqui... Então, ele vai trabalhando esses conceitos na leitura do gráfico, né? Também pode ser um vídeo, ele também tem em torno de 10 minutos, 11 minutos, e a gente consegue também passar para o estudante esse apoio, talvez antes dele fazer a pesquisa, ou depois, para complementar também, fica a critério, né, de cada um, é só uma sugestão. Mas também é uma situação que ele consegue observar aqueles conhecimentos que ele teve, tá? E tem outros também bem legais, tem específicos, às vezes tem uma turma que está com dificuldade na função de segundo grau, de primeiro grau, né, de seno e cosseno, lá também tem, né, recursos, vídeos, às vezes é podcast, tem plataformas também que podem auxiliar, né, o estudante nesse momento. E aonde que a gente encontra essas informações do centro de mídias, né, essa programação, né, de todo esse material, caderno e tal? Nós temos o site do Centro de Mídias, que eu acho que vocês também já conhecem, nós vamos fazer essa revisão, né, vamos dizer assim, repassar isso para vocês. O Centro de Mídias, vocês acessando lá, vocês têm a programação da semana, as habilidades que serão trabalhadas, né, aqui é um print. Vocês têm também um recurso onde ele leva vocês para outras plataformas, ele dá a sugestão, essa plataforma pode ser utilizada para o ensino médio, essa aqui pode ser utilizada para o ensino fundamental, isso de várias disciplinas. Então, por exemplo, aquela Dragon Learn está lá, também como sugestão. Então, tem outros recursos que é bem interessante entrar, observar essas sugestões e também as aulas, como vai ser essa programação, para vocês conseguirem se organizar, né, nesses roteiros. Se vai ser, lembra aquilo que eu falei, em forma de revisão do meu planejamento, vai ser no mesmo momento do meu planejamento, como que eu posso também organizar essa questão. Nós temos a sede, né, Lilian? Esse aqui é um recurso que às vezes a gente passa despercebido, né? É excelente esse material que agora eles estão disponibilizando, né? Inclusive, Liara, nós temos algumas
algum dos materiais preparados que às vezes não indicam realmente a habilidade, vai pelo objetivo. Mas nós já estamos em contato com o Centro de Mídias para que eles disponibilizem também as habilidades das aulas que já foram contempladas e que eventualmente não constam num PPT elaborado para aquele dia. Sim. Esse recurso da sede, muitas vezes, né, a gente não observa, mas acessando a sede, vocês têm todos os recursos, é só baixar a primeira tela, não tem que clicar em nada. Vai ter esse quadrinho, divulgação dos materiais de apoio. A hora que a gente clica ali neste endereço, vai direto para um drive, né, onde tem esses PPTs das aulas do Centro de Mídia também, para quem não acessou ainda, é interessante observar, né, e como a Lília falou, a gente vai também entrando em contato, né, para fazer os ajustes necessários. Sugerir, né? Com certeza. Nós temos também a intranet, onde sai a AP, né, até está sendo atualizado isso, o caderno do aluno, do professor, tem vida funcional, entre outras coisas. Então, é interessante também passar lá, dar uma olhada nessas APs, que às vezes ele sai lá é o oficial, né, sai as APs, tem o caderno, tudo direitinho. Nós temos também o site da EFAP, né, que é do Currículo Paulista, especificamente. Lá vocês também têm as formações sobre o Currículo Paulista e os cadernos, tanto do aluno quanto do professor. Tá? Então, também é constantemente atualizado, vai saindo, eles vão colocando lá. Então, é interessante também conhecer esse site. E o nosso site, né, do Núcleo Pedagógico, que é esse bit.ly, NPE Taubaté. O que nós fazemos? Nós buscamos todas essas informações e colocamos no nosso site para auxiliar vocês na busca. Então, lá vocês vão encontrar o nosso ATPC, esse aqui que está sendo gravado, os outros também, os materiais, né? Então, vocês conseguem ver aí a foto, tem todas as disciplinas, vocês conseguem acessar o Drive. Tem as habilidades elencadas pela SEDUC para todas as disciplinas, os informes pedagógicos, os documentos. Então, nós estamos trazendo todas essas informações para o nosso site para ficar um pouco mais fácil, para tentar auxiliar vocês na busca desses materiais, tá? Então, também, quem não conhece, acesse lá. E esse drive, no caso da matemática, nós temos tanto no site do núcleo, quanto no site da matemática, nós temos o mesmo drive com os mesmos materiais. Só o ATPC gravado, né, que essa filmagem é que está lá no site do núcleo, né, e não está no site da matemática. Nós trouxemos aqui só também que está um boletim, só para lembrar vocês, né, Lília, sobre esse curso do Inova. Então, porque a gente sabe que tem professor de matemática, física, química, né, biologia, entre outros, que também lecionam, né, as eletivas, né, as aulas do Inova. Então, está aberto as inscrições, né, para esse curso de aprofundamento, tal, do Inova. Então, também, quem tiver interesse, só entrar lá e também está no nosso site. Importante vocês saberem que nós temos também disponíveis no nosso site o tutorial das disciplinas eletivas. Então, o cadastro dessas eletivas, como você vai fazer esse cadastramento dessas aulas, certo? Desses componentes curriculares agora. E importante vocês saberem, agora está aberto o curso de aprofundamento. Então, só pode participar do curso de aprofundamento os professores que foram aprovados no curso inicial daquele componente, daquela disciplina, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Tem um período para inscrição, mas é fundamental que tenham concluído, tenham sido certificados do curso inicial. Se eu não tiver o curso inicial, eu não posso fazer o aprofundamento. E nós sabemos que a maioria, né, Liara, dos professores fizeram os cursos já no ano passado, como nós. Nós também fizemos o curso, fizemos o aprofundamento,
E agora, eles abriram inicialmente para quem não tinha feito e pegou aulas das eletivas, fizeram o primeiro curso e agora estão no aprofundamento, tanto que é a terceira edição desse curso de aprofundamento. Então, aproveitem, né? Ainda mais agora que vocês estão em casa, dá para fazer o curso numa boa, sem grandes dificuldades, tá bom? Então, se tiverem qualquer dúvida, está lá no nosso site também, é só acessar, né? Com certeza. Agora, nós vamos partir para as boas práticas, né? Vamos observar algumas boas práticas dos nossos colegas, que são maravilhosas, e vamos nos inspirar um pouco, né, com essa boa prática. Depois também tem um momento de interação, porque nós sabemos, né, Lilian, que os professores fazem um trabalho incrível, e é muito importante a gente fazer essa divulgação, compartilhar, porque às vezes tem uma coisa que o professor faz e pode achar que é até simples, mas fala, nossa, isso eu posso fazer com a minha sala, né? Isso, de repente, dê certo para mim também. E isso é muito legal, porque é na nossa realidade, o que eu consegui fazer, né, que deu certo, que isso é muito bom, isso é maravilhoso. Né, Lilian? Com certeza. Bem, nós vamos começar agora. Na nossa última ATPC, nós falamos da educação especial e falamos também da adaptação curricular, para que eu possa desenvolver o trabalho também com esses alunos público-alvo da educação especial. Então, hoje nós contamos com a primeira apresentação com as professoras Rosângela, que é do regular do Pereira de Matos, e da Vivian, que é a professora da sala de recurso. Então, elas gravaram um pequeno vídeo para o acompanhamento hoje, e no final a Rosângela entra falando mais um pouquinho com a gente. Por favor, Liara. Só ver o som, tá, gente? Um pouquinho mais alto, Liara. Oi, olá, meu nome é Vivian, sou professora de recurso lá da Escola Dr. Pereira de Matos. Hoje a gente veio dar exemplo de boas práticas. Lá na escola, a adaptação continua sendo feita sempre com o apoio da professora coordenadora. Os professores sempre enviando atividade para ela e quando precisa de orientação, de algum apoio, eles entram em contato comigo. Hoje a boa prática é o exemplo de um exercício de matemática adaptado que a professora Rosângela fez pensando em um aluno que tem o transtorno do espectro autista. Infelizmente, nós não o conhecemos muito, porque devido à pandemia, foram pouco tempo, eu consegui fazer avaliação, consegui ter alguns atendimentos com ele, mas conhecer ele, verificar realmente as dificuldades dele, agora vai surgindo com esse tempo, com as videoaulas, com as atividades que a gente está tendo feedback dele. Quando eu fiz a avaliação, a maior dificuldade que eu percebi foi a questão da matemática. Então, hoje a Rosângela aí no PPT colocou um exemplo de atividade que eu achei perfeita, que ela já teve o feedback dele, que ele conseguiu fazer, conseguiu realizar. No final da atividade, ela montou um joguinho com o objetivo do conteúdo de matemática. E é isso, as atividades têm que ser adaptadas de acordo com cada aluno. Cada aluno tem uma dificuldade, se ele não aprende de um jeito, que a gente tente de outra maneira, e assim a gente vai se adequando até que a gente consiga um êxito, até que a gente consiga pelo menos uma diferença, que ele consiga realizar e se sentir satisfeito que ele está conseguindo fazer. As atividades, o que eu sempre falo na adaptação, é que cada aluno é cada aluno, e a gente tem que estar colocando um objetivo para ele. Se naquele bimestre, naquele trimestre, a gente traça um objetivo e a gente trabalha em cima desse objetivo. Usando esse objetivo para esse aluno, não vai ser igual aos demais alunos. A gente traça um objetivo adaptado para ele. E assim a gente vai modificando, cada vez que ele vai realizando mais, a gente vai dificultando um pouquinho mais.
Eu sei que para vocês é muito difícil a adaptação, mas lá em escola a gente sempre trabalha em conjunto e eu sempre me coloco à disposição que qualquer dificuldade em que eles tenham de adaptação, eles podem estar enviando para mim, que a gente vai se adequando e vai realizando essas atividades. Qualquer coisa eu estou aqui com vocês, tá bom? Um abraço e um beijo. Fique com Deus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o compartilhamento de uma boa prática, de uma atividade adaptada para a primeira série do ensino médio, que eu fiz para o meu aluno. Venho com um pouco de vergonha, porque a gente sabe que temos excelentes profissionais, excelentes trabalhos, né? E esse momento de compartilhamento para a gente é muito rico, porque a gente consegue agregar ao nosso trabalho atividades maravilhosas, né, que a gente tem aí por toda a rede. Então, eu acho muito válido e fiquei muito feliz com o convite para vir compartilhar isso com vocês. A gente estava entrando em funções, né, então seria função do primeiro grau, foi o assunto abordado, e eu tenho um aluno que ele tem uma série de dificuldades, né, de aprendizagem. Então, eu também tenho dificuldade em elaborar, né? A gente que é de matemática, eu acredito que a maioria de nós tem uma certa dificuldade em elaborar atividade adaptada, ainda mais no ensino médio. No fundamental é até um pouco mais fácil, mas quando chega no ensino médio a coisa complica um pouco. E eu acredito que agora que eu estou começando a entender mesmo o que é esse contexto de você adaptar, né? Então, eu pensei numa atividade e tentei me imaginar no lugar do aluno, né? Primeiro, nas condições que nós estamos, né, de afastamento social, que a gente não pode estar interagindo com ele já com todas as dificuldades que ele tem, a matemática, que nós sabemos que não é uma disciplina fácil. Busquei alguns vídeos para me ajudar, né, a tentar passar para ele uma forma simples e didática daquilo que eu queria que ele entendesse. Então, qual era o meu objetivo ali? Fazer ele perceber que o resultado do gráfico de uma função de primeiro grau era uma reta. Era isso que eu queria. Eu queria que ele entendesse quando que essa reta era crescente e quando ela era decrescente. Então, procurei alguns vídeos, acredito que consegui passar de uma maneira bem simples, né? No PowerPoint vocês conseguem ver que está bem simplificado, mesmo numa linguagem básica. E daí no final também eu coloquei um joguinho para estimular um pouquinho, né? É um jogo simples de se fazer, um material também acessível, mas para que ele, de repente, despertasse um pouquinho aí um raciocínio lógico leve, que ajudasse ele na nossa disciplina. Acho que é isso, né? Agradeço a todos pela atenção, obrigada, Lilian, pela oportunidade, me coloco à disposição de vocês, não tenho, assim, muito material para compartilhar, mas me coloco à disposição se vocês quiserem alguma coisa, tá bom? Obrigada, até mais, um beijo. Bem, agora nós podemos voltar. Foi uma experiência que a Rosângela vai contar para a gente, como foi o resultado disso, né? Esse é o roteiro que ela criou para esse aluno. Rosângela, por favor. Bom dia, Lilian, bom dia, Liara, bom dia a todos presentes. Fico muito agradecida por essa oportunidade, com muita vergonha também, mas porque a gente sabe, né, que temos ótimos profissionais e ótimos trabalhos sendo desenvolvidos pelos professores, mas eu acho que é legal esse compartilhamento, porque eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em preparar uma atividade adaptada. Então, fiquei até assim um pouco orgulhosa, né, de ser chamada para falar sobre o assunto. O que acontecia muito comigo? Eu queria que o aluno aprendesse tudo, né, daquilo que tinha que ser abordado no bimestre, da habilidade, eu queria que ele aprendesse tudo e eu acabava enchendo muito
ele de coisas e ele acabava não aprendendo nada. Então, o que eu fiz? Um objetivo. Nesse caso desse roteiro, o meu objetivo era fazer ele entender que o resultado da função de primeiro grau era uma reta. Então, eu pensei em alguma coisa simples, né, para passar para ele de uma maneira que ele sozinho, porque nós estamos afastados, ele conseguisse ler a explicação e entender o que ele tinha que fazer. Então, assim, esse roteiro ele está específico para esse aluno de adaptação, né? Para os outros, para os demais, a gente pega um pouco mais pesado, mas esse aí está específico para ele. Eu coloquei, né, o exemplo da reta. Eu achei interessante esse fato de falar para ele colocar um hominho na reta, para ele imaginar que tem um hominho ali andando, né, caminhando. Eu acho que foi uma maneira, assim, que ele lendo isso, ele vai conseguir entender o que precisa ser feito, né, qual é o conceito que eu quero que ele entenda daí. Aí depois coloquei, né, uns exercícios aí para ele definir para mim quais eram as funções do primeiro grau, né, quais desses gráficos representavam, e aí coloquei novamente, né, para lembrar que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Então, eu acho importante a gente estar sempre aquilo que é o conceito fundamental, para que ele possa fixar mesmo. E daí, com relação ao jogo, a gente sabe que os nossos adolescentes gostam bastante de desafios, né? E eu busquei um jogo simples, que ele pudesse fazer com qualquer coisa que ele tivesse em casa, mas isso foi mais para estimular mesmo um raciocínio lógico. Eu acho que é isso. Se alguém quiser... Mais importante, Rosângela, foi os resultados que você obteve do retorno da atividade realizada pelo aluno. Então, esse aluno, especificamente, ele é meu tutorado, né? Então, eu tenho contato com ele pelo WhatsApp. O WhatsApp ele tem. Está cortando um pouquinho a fala. Aí eu... Tá, né? A internet em Caçapava está muito complicada. Eu já mudei de lugar para ver se melhorava. Sim. Mas está ruim ainda, né? Não, pode falar, continua falando. Qualquer coisa a gente acrescenta aquilo que nós já conversamos. Tá joia. Então, aí eu conversei com ele, né, pelo WhatsApp, quando você pediu para que eu fizesse o compartilhamento, tudo, eu achei importante saber do aluno como é que foi, né, para ele desenvolver essa atividade praticamente sozinho, apesar de que, se ele precisar tirar alguma dúvida, ele entra em contato comigo pelo WhatsApp, mas não foi o caso. E aí eu perguntei para ele, né, como é que foi, se ele conseguiu fazer, e aí ele falou que até que não foi tão difícil, ele falou para mim. Então eu fiquei muito satisfeita, porque ele é um menino, né, tá novo na nossa escola, como a Viviane falou, a gente não teve a oportunidade de se conhecer bem, mas deu para perceber a dificuldade que ele tem na matemática. Então, quando ele falou para mim até que não foi tão difícil, eu fiquei feliz. Me senti, assim, pelo meu trabalho. Excelente, Rosângela, excelente trabalho. Vocês podem perceber que não é nada complicado, é algo possível de ser realizado, e esse acompanhamento, lógico, a Rosângela tem um contato direto com o aluno pelo WhatsApp, mas é um roteiro que, se ele tivesse levado para a sua residência e não tivesse o contato da professora, tanto que ela mesma justifica, não precisou do contato dela para que ele realizasse. A atividade que foi proposta atendeu às necessidades do aluno. E isso, para a gente, é maravilhoso. Só não esquecendo da
importância do trabalho conjunto que foi realizado entre a Rosângela e a Vivian, entre a professora do ensino regular e a professora da sala de recursos, que nós tanto conversamos na ATPC passada. Então, isso para a gente é fundamental. É importantíssimo pensar no aprendizado desses estudantes, porque uma vez que eles estão naquele ano série, acredita-se que eles foram preparados, têm todas as habilidades desenvolvidas até o 9º ano, que é o caso, e agora também no início da primeira série. Então, Rosângela, obrigada. Vivian, nós só temos que agradecer o trabalho de vocês, foi muito bom. Agora... Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Rosângela. Agradecemos mesmo. Agora, Lilian, o que você acha da gente olhar mais um professor e depois a gente para um cafezinho, qualquer coisa? Só um detalhe, Liara, nós vamos falar agora de um trabalho que foi realizado por 2 professores, lá do bairro da Vargem Grande. Né? A gente fala assim, nossa, será que eles têm acesso? Será que eles têm uma interação? Será que eles têm um trabalho diferenciado? Nós vamos ver, a Tainara vai contar toda a história para a gente, mas nós também temos que agradecer muito a participação da professora Maria Cecília. Por quê? Porque as 2 desenvolveram esse trabalho, a Maria Cecília no fundamental, em conjunto com a Tainara do ensino médio. Tá? Então, nós vamos ouvir um pouquinho o que a Tainara traz dessa experiência que foi com o podcast. Sim. Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Tainara, sou professora na Escola Estadual Bairro da Vargem Grande e estou aqui hoje para apresentar um pouco sobre uma boa prática que a gente tem feito lá na nossa escola nesse período de isolamento, né, nessa quarentena. Pois bem, a nossa boa prática é um podcast sobre o Dia Nacional da Matemática. Esse podcast foi organizado por mim, professora Tainara, e pela professora Maria Cecília, que é professora de matemática do ensino fundamental lá da escola. O componente principal trabalhado, o tema central do podcast foi matemática, mas não chegamos a utilizar habilidades de matemática em si, logo mais vocês vão entender por quê. Foi, então, uma atividade feita para o ensino fundamental lá dos finais e o ensino médio lá da nossa escola. Pois bem, essa atividade, então, foi multisseriada, envolvendo de 6º a 9º ano e de 1º a 3º ano. Como não tinha, de fato, um conteúdo específico, um componente curricular específico a ser trabalhado, o que a gente conseguiu desenvolver de competência foi 2 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, sendo elas a de pensamento científico, crítico e criativo, e o de cultura digital. E também abrangia as competências socioemocionais, de confiança e responsabilidade. Pois bem, falando aqui agora um pouco da nossa escola, né? É uma comunidade escolar da zona rural do município de Natividade da Serra, e a maioria dos alunos não tem acesso à internet ou tem um acesso muito restrito e dificultoso. Alguns dos alunos que a gente recebeu relatos, né, estão conseguindo acompanhar e assistir as aulas do Centro de Mídias pela televisão, mas, em sua maioria, eles fazem as atividades impressas elaboradas pelos professores. Quem fica encarregado de entregar essas atividades, então, é o diretor, que vai de casa em casa dos alunos, e depois de que eles cumprem essas atividades, ele volta no prazo determinado para poder recolher essas atividades feitas. Bom, então, apresentando essa prática, que é o podcast, ele foi criado durante esse período da quarentena para expor as atividades da nossa escola. Nele, a gente produz episódios com conteúdo sobre curiosidade, cultura e atualidades. Bom, e como que surgiu a ideia desse trabalho, né? Partiu-se, então, da busca ativa da gente contatar os alunos durante esse período de isolamento e tentar manter eles com práticas mais ativas e envolvidas nas atividades da escola. E também pensamos em produzir materiais que a gente pudesse utilizar no retorno das atividades. Bom, primeiramente, como que foi apresentado isso aos estudantes? O contato foi feito pelo WhatsApp, pelo grupo da sala ou pelo privado, para você aqui um print, né, da tela,
e que, inicialmente, a gente pensou em fazer um vídeo, convidamos eles para fazer um vídeo. Só que aí apareceram alguns empecilhos, como, por exemplo, direito de imagem, a internet limitada para envio de vídeos. Então, a partir dessa ideia, a gente converteu a ideia do vídeo para a ideia de um podcast. Eles enviaram um áudio, fica muito mais fácil do que enviar um vídeo, visto que a internet deles é limitada. Pois bem, primeira parte, a gente faz contato com os alunos. Em seguida, a gente montou o roteiro, eu e a professora Cecília, né, sobre o tema Dia Nacional da Matemática. Como a internet deles é limitada, fica complicado eles pesquisarem um pouco para poder montar tudo certinho. Então, construímos o roteiro e depois disso a gente divide esse texto e envia trecho por trecho para os alunos. Eles recebem, então, o trechinho que eles devem ler e é passado as orientações de como gravar. Essa gravação é feita pelo WhatsApp mesmo, um áudio comum de WhatsApp. Só que eles precisam estar num lugar um pouco mais silencioso, sem muito ruído sonoro, e eles têm que fazer uma fala mais pausada e fluida, para que depois faça sentido no contexto do que cada um estava falando. E assim o ouvinte consegue ter uma ideia geral do texto e conseguir entender com clareza. Coloquei aqui um print de um aluno que mandou diversas vezes, corrigindo o próprio áudio, sempre falando, não ficou muito bom, vou gravar mais uma vez. E até sair um áudio bom para enviar para a gente. Depois disso, esses áudios todos eram concentrados na minha mão, para que eu pudesse fazer a edição do podcast pela plataforma da Anchor, que é uma plataforma que possibilita a gente colocar música de fundo, que possibilita a gente colocar intervalos, dentre outras coisas. E, por meio dela, a gente consegue fazer a publicação desse podcast. E depois que ele está publicado na plataforma, a gente caminhava o link para os alunos para eles fazerem, ajudarem na divulgação, seja para a família, para os amigos, vizinhos, quem quer que seja. Bom, como resultado final, esse nosso primeiro podcast do Dia Nacional da Matemática teve até agora 44 reproduções, e após as 30 primeiras reproduções, a plataforma da Anchor disponibiliza que esse podcast seja ouvido em outras plataformas, como, por exemplo, o Spotify, que é uma plataforma bem comum de ouvir podcasts, né? Os alunos, em geral, aceitaram bem toda essa ideia e também aceitaram propostas seguintes que vieram após esse episódio. E agora, nosso próximo passo é fazer com que os alunos produzam o roteiro deles, com o nosso auxílio. E para isso, a gente vai fazer uma votação da enquete no grupo do Facebook, para que eles decidam qual vai ser o próximo tema. Então, como resultado final está aqui, para quem estiver interessado no podcast, e o link aqui embaixo, para poder ouvir o nosso material que ficou muito bom. E aqui algumas das nossas referências quanto às competências que trabalhamos. Fica aqui meu muito obrigada pela oportunidade de estar socializando essa boa prática com vocês. Até uma próxima. É como a gente pensa, né? Nossa, às vezes tão distante, algo tão difícil, né? A gente pensa, quem conhece o bairro da Vargem Grande, sabe que às vezes a gente leva da parte da estrada que vai para Ubatuba até lá, que são 13 quilômetros. Às vezes tem dia que a gente leva 1 hora para fazer esses 13 quilômetros. Então, não é tarefa fácil. Às vezes vai rapidinho, meia hora, 40 minutos a gente chega, mas tem dia que leva 1 hora. E tem um outro caminho que é mais difícil ainda, é maravilhoso. Só que a gente pensa assim, é um bairro tão pequeno, a escola com tantas necessidades e consegue realizar um trabalho tão brilhante como esse. Né? A Tainara, infelizmente, ela é do período da tarde, ela não pode estar conosco agora no período da manhã, mas a Maria Cecília está aí. Se ela quiser dar o depoimento dela, Maria Cecília, está aberto o microfone para você, a Tainara ficou de conversar com você e tudo. Se você quiser, só você abrir o seu microfone e o seu vídeo e conversar um pouquinho conosco. Caso contrário, a gente vai só dizer uma coisa. Parece tão difícil, mas ela teve que explicar para todos os alunos, e isso foi feito à distância. Vocês podem perceber que a gente sempre, quando realiza a Semana da Matemática,
a gente pensa assim, poxa vida, que habilidade eu vou desenvolver? Aqui eles desenvolveram várias habilidades, mas eles desenvolveram as competências cognitivas e as competências socioemocionais previstas. Agora, já foi aprovado também do ensino médio, mas ainda nós temos que conhecer o documento, mas nós já temos as habilidades socioemocionais fundamentais para um trabalho como esse, né? Porque não adianta eu ter só a cognitiva, eu tenho que ter a capacidade também de me colocar e colocar as minhas ideias dentro desse podcast. Então, foi um trabalho maravilhoso, e vou aproveitar, Liara, para contar uma novidade para os professores. Eu acho que esse é o momento propício para eles, porque nós colocamos na nossa avaliação dois itens, né, referentes à Semana da Matemática. Por quê? Porque esse ano não foi possível realizar a Semana da Matemática, a 7ª Semana da Matemática, em virtude da pandemia, né, de aulas não presenciais. Mas eu e a Liara não desistimos nunca. Nós acreditamos muito no trabalho que é realizado nesta semana, no envolvimento do bimestre ou dos bimestres referente a tudo aquilo, e nós estamos pensando, ou gostaríamos de compartilhar com vocês, mas só vamos realizar mediante o apoio de vocês, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhas. Então, a nossa proposta é realizarmos, no fim de novembro, a Semana da Matemática 2020. Então, como nós faríamos isso? Mesmo que já tenham voltado às aulas presenciais e tudo, a nossa ideia é usar as ferramentas possíveis para a socialização dessas atividades que forem desenvolvidas. Então, aí, como o Teams está propondo, ainda não temos, mas a proposta de ter pelo menos 500 pessoas numa mesma sala, a gente fazer um trabalho de socializar o que foi realizado pelas escolas pela ferramenta Teams. Então, nós estamos pedindo para vocês dizerem se vocês acham interessante que aconteça ainda em 2020 a Semana da Matemática, a 7ª Semana da Matemática, se não, talvez, e que vocês sugiram formas diferentes de nós trabalharmos, porque quem está à frente de tudo isso, desses trabalhos maravilhosos, são vocês. Tanto que quem está apresentando são vocês. Então, vão amadurecendo essa ideia até o final da nossa reunião de hoje, para responderem para a gente, tá? E, provavelmente, nós continuaremos essa socialização de boas práticas e precisaremos do trabalho de todos vocês. Agradecer a Tainara, agradecer a Maria Cecília pelo trabalho brilhante que foi realizado. Todo sucesso acontece porque vocês, professores, estão à frente do trabalho que está sendo realizado com os alunos. Bem, Yara, e agora? O que nós vamos fazer? Agora, como a gente tem 3 ATPCs hoje, o que você acha da gente parar uns 5 minutinhos para um café, né, ir ao banheiro e tal, e depois a gente retorna para continuar as nossas boas práticas? Eu acho ótimo, inclusive lembrando ao Pedro que a gente falou no comecinho que teríamos um tempo para o cafezinho. Então, Pedro, vai tomar seu café, vou tomar minha água, meu cafezinho, e todos vocês também. Obrigado, Lília. Nós voltamos. Vou fazer um cafezinho. Então, tá bom.
Vamos voltando, não? Deu 5 minutinhos. Exatamente, Liara. Então, vamos continuar com as nossas boas práticas, agora com o professor Paulo. Olá, boas a todos. Esse é um vídeo de apresentação do PPT das Boas Práticas do Núcleo Pedagógico da DI de Taubaté. Bom, tema da aula é Boa Prática, né? Meu nome é Paulo Roberto da Silva, sou professor de Matemática da terceira série do ensino médio da PEI Amador Bueno da VICA. Bom, nesse slide, o que foi trabalhado? Aqui estou anexando para vocês as habilidades do currículo do segundo bimestre. Uma delas é compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das fórmulas para as análises qualitativas. E a segunda é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. A unidade temática é números, o conteúdo do ensino médio, equações polinomiais. Bom, nesse slide me escolhe minha turma. Vou dar uma breve apresentação, fazer uma breve apresentação da minha escola. Então está aqui, a EI Amador Bueno da Veiga foi criada em 4 de agosto de 1945 e seu funcionamento ocorreu a partir de 8 de agosto do mesmo ano. O prédio situa-se no bairro Parque Sabará, na Avenida Jamaré de Oliveira, número 190, no distrito de Taubaté, estado de São Paulo, ocupando uma área de 12.375 metros quadrados de terreno e 4.944,49 metros quadrados de área construída. A clientela escolar atendida é oriunda do Parque Sabará e bairros adjacentes, tais como Jardim Morisco, Areão, Vila São Geraldo, Jardim Garcês, Parque Santo Antônio, Parque São Luís, Esplanada Santa Terezinha, Vila Santa Isabel, Jardim Califórnia, dentre outros. A partir de 2014, a escola aderiu ao programa de ensino médio integral e desde então tem evolução crescente no IDESP. Atualmente, atende 7 salas, sendo 3 das primeiras séries e 2 da segunda e terceira séries. E o grande desafio é a melhoria contínua nos níveis de proficiências de matemática e língua portuguesa e o engajamento dos alunos na realização das atividades não presenciais de todas as disciplinas nesse período de distanciamento social. Por isso, o grupo tem priorizado a busca ativa dos alunos e a troca de experiências exitosas entre os professores. Vamos falar um pouquinho da minha turma agora. Terceira série, com as 2 turmas, é formada por 51 alunos. No período presencial, grande parte deles demonstraram bastante interesse e empenho no desenvolvimento das atividades propostas, não apresentando dificuldades no acompanhamento da disciplina. E uma pequena parte apresentava defasagens e dificuldades de assimilação dos assuntos trabalhados em sala, precisando de uma olhar atenta do professor em identificar e sanar tais dificuldades. No início das aulas do modelo não presencial, observei pouco envolvimento dos alunos, principalmente aquele pequeno grupo que tem dificuldade. Resolvi buscar novas metodologias para atender a todos no desenvolvimento das habilidades e competências exigidas para o ano série. E comecei a preparar todas as minhas aulas usando o aplicativo Lume. Nas semanas que sucederam a essa mudança de ferramenta, percebi uma evolução gradativa no engajamento dos alunos nas resolutivas das atividades propostas. No início do mês, observei um engajamento de 60% dos alunos. Então, esse slide apresentando a boa prática, essa prática foi adotada no início do segundo bimestre, né, devido ao baixo engajamento dos alunos na realização de atividades postadas semanalmente no Google Sala de Aula no primeiro bimestre. O engajamento ficava em torno de 35%. Vale a pena destacar que nós entramos em acordo de postar a cada dia da semana, né, uma área de conhecimento. Então, toda semana, nossa área preparava a habilidade semanal e postava no Google Classroom. Utilizávamos materiais, caderno do aluno, livro didático, mas fomos percebendo que o engajamento estava muito abaixo do esperado, né? Então, em discussões com os professores e a equipe gestora, buscamos uma forma de, ao mesmo tempo, atraí-los para a realização das atividades e ajudá-los na aprendizagem. Surgiu, então, a ideia de disponibilizar um material de apoio em PPT
contendo roteiro de estudos, assuntos referentes a habilidades a serem desenvolvidas, indicações de sites e links para estudo e prática de exercício em formato de quiz, além do formulário do Google, né, o Google Forms, para avaliar a aprendizagem, e vídeos explicativos gravados no Loom, referentes ao PPT, com a discussão dos exemplos de exercícios postados. Bom, nesse slide estou apresentando apenas os links, né, os endereços aí das aulas. Nesse endereço você consegue ver o PPT das aulas, montado semanalmente, uma para cada habilidade, conforme previsto no primeiro slide dessa apresentação. Os links do Loom. Eu acrescentei um vídeo explicativo a mais, com as discussões das correções de exercícios do caderno do aluno de AP. E o link, né, do é um formulário que contém as 4 disciplinas da área. Então, fizemos um jeito de amarrar, o aluno não fica escolhendo, né, a disciplina para responder. Então, biologia, física, química e matemática constam no mesmo formulário semanal, de acordo com as postagens no Classroom, cada professor com seu material de apoio, né? Bom, então, para essa boa prática, é a preparação do PowerPoint, né, que satisfaça aí aos anseios dos aprendizados dos alunos, seja atrativo, né? A gravação do vídeo no Loom. Para isso, acesse a página www.loom.com e baixe o programa. Atenção, não baixe a extensão. Está aqui em foto a representação aí da página, né? E o Loom, essa ferramenta, ela grava a sua tela e faz upload automático. O vídeo não fica no computador, então é necessário baixá-lo para obter em formato de arquivo MP4 ou ainda utilizar o link para postá-lo. Existe ainda a maneira de compactá-lo, né, para diminuir o tamanho do arquivo para ser postado até em WhatsApp. Bom, a partir dessas aplicações, como falei, é semanalmente por disciplina, então no segundo bimestre, essa prática começou a ser aplicada aí na 3ª semana do junho, né? E os resultados obtidos estão representados aqui, a partir do gráfico de barras, de todas as disciplinas. A matemática conseguindo atingir 60% das 2 turmas aí de engajamento, né? Mas esse percentual ainda foi aumentando após as semanas de aplicação dessa prática. Então, até o final do segundo bimestre, nós conseguimos aí chegar, né, no nível adequado de 70%, que era o mínimo esperado no início desses estudos, dessas discussões. Bom, as referências que utilizei foi o currículo oficial do Estado de São Paulo, material de apoio, né, São Paulo faz escola, né, professor do aluno, e as competências socioemocionais da BNCC. Então, eu venho agradecer agora o convite da PCMP Lilian, obrigado pelo convite, espero que a contribuição, embora pequena, um detalhe, mas a divisão com todos os professores e agregando mais conhecimentos a todos nessas socializações e práticas, espero ter ajudado um pouco a mobilizar aí os conhecimentos, né, que o nosso foco é o aluno. Então, espero ter ajudado, agradeço a todos pelo convite. Obrigado. Até a próxima. Lilian, seu microfone está desligado, que eu estou vendo que você está falando. Desculpa, Liara. O mais importante, o trabalho no engajamento de toda a equipe da escola para trazer esses alunos de uma porcentagem de 35% dos alunos participando no início da pandemia, né, até o final do primeiro bimestre, e agora com os resultados ainda maiores. Mas isso quem vai falar um pouquinho para a gente é o próprio Paulo. Paulo, por gentileza. Olá, obrigado. Bom, eu espero utilizar esse tempo, né, que vocês liberaram para a palavra, para falar rapidinho. Eu só quero colocar 2 pontos, né. Primeiro,
falar um pouquinho, rapidinho, dessa prática, né, que está apresentada aí. Depois eu vou falar da nova prática, que já tivemos mudança, né? Essa prática foi aplicada no finalzinho de junho, começo de julho, então agora a gente já está com novas estratégias. Então, esses 2 pontos que eu quero comentar. Bom, primeiro, da prática mostrada aí, né, quando iniciou o segundo bimestre, essa escola criou, né, grupos no WhatsApp e grupos no Classroom, para fazer as postagens materiais. Nós estamos falando de um trabalho para quem tem acesso, não estamos trabalhando com quem não tem acesso, tá bom? Então, inicialmente, nós começamos a fazer postagens por semana. Cada área, considerando 3 áreas, tá bom? Ciências humanas, linguagens e matemática, ciência da natureza. Então, cada área postava um dia da semana suas atividades e cada disciplina dessa área fazia o seu Forms. Bom, até o final de junho, a gente continuou com essa prática, mas não estava ainda rendendo o que a gente queria. Então, no finalzinho de junho, nós fizemos uma mudança, né? No Classroom, nós já postávamos PPTs, né, de aulas explicativas, mas eu não tinha feito ainda esse modelo de gravação de vídeo explicativo. Bom, não sei se para todos, mas no meu caso eu tenho muito receio de expor minha imagem, né, virar um meme na internet, um professor de matemática, enfim, prefiro prezar, né, meu particular, mas eu consegui, então, essa ferramenta muito simples, em que eu consigo gravar minha tela, apresentar o meu PowerPoint e falar. Posso aparecer minha imagem se quiser ou não, né? Eu optei por não aparecer minha imagem nas apresentações, enfim, só fala. Então, no finalzinho de junho, mudou assim, a gente postava os PPTs, no meu caso, eu postava o LUM, que é esse vídeo apresentando o PPT, né? E o Forms, a gente deixou de fazer individual, fazendo Forms por área. Por quê, né? Infelizmente, o nosso peixe para vender é difícil, a matemática é o patinho feio das disciplinas, né? Aí o aluno, o que fazia? Ele recebia os materiais enviados, então, tipo, terça-feira postava a ciência, natureza e matemática, na quarta-feira postava linguagens, na quinta-feira postava humanas. E a gente fazia o fechamento na sexta. Você percebia no resultado, na segunda-feira, por exemplo, que a gente fazia esse acompanhamento, os alunos respondiam pra caramba as disciplinas de linguagens, de humanas, e na área na nossa área, ciência, natureza e matemática, ainda havia diferença em biologia, química, física e matemática jogada para as traças, né? Então nós decidimos unificar esse Forms, fazer o Forms por área. Aí o aluno não tinha como não responder matemática, física, química e biologia, estava tudo junto no mesmo formulário. Isso já quebrou um pouquinho essa falta de engajamento dos alunos. Bom, daí a partir de pedidos de pais, né, que, mas está tendo muito trabalho, tem muito material, a gente abre o Classroom com o nosso filho desespera, tem muita atividade, eles estão se perdendo. Bom, então já tivemos mudança, então, depois da apresentação aí dessa boa prática, né, agora no finalzinho de julho, nós já estamos mudando para o terceiro bimestre. Então, deixa eu falar só rapidamente dessa mudança, que nós decidimos, a partir de agora, fazer uma área por semana, e aí não são só 3 áreas, são 4 áreas de conhecimento. A matemática, nós separamos ela, como o MEC, né, quem participou de reuniões aí com Flávio Maestro, em formações anteriores, é muito antiga, há quase 10 anos atrás, ele falava dessa briga do MEC de ter as áreas de conhecimento e a matemática não se encaixar ali com ciência e natureza, enfim, eles queriam 3 áreas, nós temos 4 áreas pelo MEC, né? Aí nós fizemos esse procedimento a partir de agora, né, para o terceiro mês será assim, e uma área só por semana que vai postar, então vai ter uma semana que é só matemática. Aí nós vamos fazer nesse mesmo formato, postando no Classroom ou no WhatsApp, o PPT, o vídeo explicativo, né, gravado no LUM, e o formulário para matemática só, nessa semana. Na outra semana, por exemplo, hora de humanas, daí só o pessoal de humanas posta, de novo, Forms unificado, e a diferença também no Forms, né, a gente não vai postar mais, aí devido às reclamações de muito material, não vamos postar mais o PPT separado, os vídeos separados e o Forms separado. Nós vamos colocar tudo no Forms. Então o aluno vai abrir o material da semana, tem um Forms lá para ele. Só que para ele responder o Forms, estarão inseridos lá um PPT,
o Loom, né, o vídeo explicativo, a gente pode pôr texto, imagens, enfim. Nós estamos usando, então, essa nova prática agora para trabalhar no terceiro bimestre, tá bom? Eu sei que a contribuição não é muito grande, né, mas eu espero a compreensão de todos, que a ideia é motivar os alunos, fazer de alguma maneira com que eles se engajassem, né? Nós estamos conseguindo esse bom engajamento, esse bom resultado. Então, eu venho aqui agradecer por poder dividir com vocês, né? Espero que todos contribuam com as suas boas práticas. Eu tenho certeza que tem muito boas práticas para vir pela frente aí, tá? Então, a minha parte é essa. Obrigado, Lívia, obrigado, Liara, obrigado, Deir, obrigado a todos. Passo a palavra. Nós é que agradecemos, Paula, a participação de vocês. Como a gente já conversou na reunião passada, é o pontapé inicial. Agora nós queremos mais e sempre a colaboração de vocês para engrandecer o nosso trabalho na ATPC, porque o mais importante de qualquer coisa, eu acho que as informações a gente consegue passar para vocês sem maiores dificuldades, mas trazer o exemplo que vocês têm é fundamental. Então, se a cada TPC a gente tiver um pouquinho da experiência de vocês, ou no final de um bimestre, ou no final a cada mês, não importa, mas o importante é ter vocês participando diretamente dessa TPC. As estratégias são muitas, as escolas se organizam da melhor forma possível, por isso a importância das 3 ATPCs que acontecem, a do Centro de Mídias, a da Diretoria de Ensino e o da escola. Então, essas 3 ATPCs, elas estão aqui para fortalecer o trabalho dos professores junto com os alunos. E isso, para a gente, é o mais importante. Liara? Essas experiências são fantásticas, né? A gente consegue olhar e pensar na nossa prática, né? E como o Paulo falou, você também falou, tem outras práticas também maravilhosas, né? Vamos ver mais uma agora, a professora Carla, né? Da Escola José Mazella. Olá pessoal, meu nome é Carla Patrícia, eu trabalho na Escola José Mazella, uma escola rural que fica no registro, um bairro aqui de Itarapé, que é mais afastado, zona rural mesmo, onde temos muitas dificuldades no trabalho, no manuseio das atividades, com essa pandemia total, com essa onda de tudo EAD, ensino à distância, para eles é bem complicado. Nós não conseguimos trabalhar com outras plataformas. É difícil até eles acessarem o aplicativo, né, que é a Central de Mídias de São Paulo. É complicado. Nós, a nossa gestão, tivemos que trabalhar uma maneira, achar uma maneira juntos e conseguir chegar para eles. A nossa única maneira de chegar para eles é no WhatsApp. É a única forma de conseguir acesso com a maioria. Mesmo assim, muitos ainda não conseguem, muitos não têm acesso. Chegando a essa conclusão, usando o WhatsApp, por onde nós passamos as atividades para eles, e é onde eles dão um retorno para a gente na escola. Porque a maioria a gente passa a atividade no WhatsApp e pede eles para fazerem folha separada, as apostilas, e entregar na escola, e todos os professores enviam o que nós marcamos, e vamos aleatoriamente lá na escola e verificamos as entregas dos materiais. O que fica complicado para a gente. Muitos a gente tem que fazer um material impresso, porque não tem acesso à internet de forma alguma. Vendo isso, eu, com a dificuldade que eu vi em alguns alunos na minha área de matemática, eu resolvi fazer isso, essa prática. Por quê? Porque o nono ano e o segundo ano, eu estou trabalhando sistemas, induzem códigos, e o segundo ano do ensino médio, matrizes, foi onde tive mais dificuldade no retorno, na correção. Foi as turmas que tiveram mais dificuldade. Então eu vi que, mesmo eu com as minhas aulas com meus filhos, eles não estavam conseguindo entender o que eu queria passar para eles. Porque na sala de aula você explica, o aluno ganha até a luz, falando tudo isso e tudo. No ensino à distância fica complicado, porque o acesso é mais restrito. Então, qual a forma que eu fiz? Eu queria saber o que estava acontecendo. Então, o que eu fiz?
Eu fiz vídeo aula para eles, mandando pelo WhatsApp mesmo, explicando a matéria. E pedi para eles retornarem para mim em vídeo, para ver até onde que eles estavam entendendo, o que eles estavam errando. Assim eu pude sentir qual habilidade que estava defasada, onde eles estavam errando e qual realmente era o erro que eles não estavam conseguindo passar para mim. Então, com isso, eu consegui entender qual a dificuldade deles. E com isso, fiz novamente outros vídeos explicando essas habilidades que estavam defasadas e eles retornaram para mim em vídeo novamente, como se eu fosse aluna, explicando o que eles entenderam sobre o que eu expliquei. E foi excelente o retorno. Que assim, eles viram, na explicação, montando o vídeo para mim, eles viram onde eles estavam com dificuldade, o que eles estavam errando, e assim, eu consegui utilizar o mesmo vídeo em outras situações, que é uma outra disciplina que eu dou aula também da tecnologia. Por quê? No manuseio, de como fazer um vídeo, da visualização, da contextualização, da explicação, tudo isso trabalhando, e no fundo a intenção era uma só, que era resolver os problemas. Porque eles não sabiam, não estavam conseguindo passar para mim qual era a dificuldade deles. E foram as duas salas que tiveram mais dificuldade no retorno. As atividades vinham em branco, vinham muito sem dúvida. E foi a maneira que eu achei de conseguir resolver a situação. E deu muito certo. O retorno, que a princípio era para só matemática, acabei usando para tecnologia também, com essa prática, que a ideia que eu tive junto com eles. E deu muito certo, o retorno foi bem válido. Porque eu consigo agora que eles passem para mim, em vídeo, as dificuldades que eles têm. Eles conseguem falar mais, mostrar mais as dificuldades que estão tendo, resolver as atividades em vídeo, do que falando só e me pedindo para tirar o vídeo. Então, eu gostei muito, eu acho uma prática muito válida, vale a pena. Se você tiver interesse, pode saber que o retorno é grandioso. Bem, gente, como é importante o professor estar atento às dificuldades dos alunos, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu preparo um roteiro, eu organizo tudo de uma forma bem clara, mas chega ali no momento de realizar as atividades, os alunos apresentam dificuldade. A Carla, ela até é a professora que muitas vezes eu já comentei com vocês, às vezes usa uma lousinha verde dos filhos para fazer as atividades e mostrar para os alunos pelo WhatsApp o que está fazendo. Só que o mais interessante é que ela começou a solicitar deles que eles gravassem os vídeos, mostrando as dificuldades para ela poder ajudá-los. Por quê? Porque na sala de aula você conversa com o aluno e você já esclarece para ele a dúvida. Ele consegue mostrar como ele está fazendo e você já consegue dar uma devolutiva imediata. No distanciamento, nem sempre isso é possível, né? E ela conseguiu, apesar de ter a maioria dos alunos com a distância enorme da escola, moram na estrada Taubaté, Ubatuba, e encontram essas dificuldades, mas pelo WhatsApp eles estão conseguindo. Então, isso para a gente é muito importante. Essa forma de trabalhar, de encontrar maneiras de ter na devolutiva uma nova devolutiva para os alunos. Então, eu já vejo a dificuldade, percebo, já faço um novo planejamento e invisto nesse outro trabalho. Isso para a gente é o mais importante. Então, ela está conseguindo fazer. Obrigada, Carla, pela participação. Liara? Realmente, né, no zona rural, né, e um trabalho incrível. Esse é um, né, de vários, né, dela e de, com certeza, outros professores também que fazem um trabalho incrível. Vamos ver mais um, o professor Robson, do RCES. Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o meu trabalho de boas práticas que eu estou fazendo na escola RCES, com vídeo, animações, formulário Google Docs, para o primeiro, segundo e terceiro ano. Hoje eu vou mostrar do primeiro e do segundo ano que eu já trabalhei, tá? Meu nome é Robson Luiz da Cunha, sou professor da escola RCES e coordenador de área também, e
já estou na escola do Sistema Integral há 4 anos, do ensino Zé dos Campos, diretoria de ensino Zé, o primeiro ano na diretoria de Taubaté. As habilidades que eu quero trabalhar com vocês seria sobre funções e matrizes, né, conteúdo, e unidade temática, números e relações. É isso que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, que foi trabalhado com as 2 salas. A ECERES é uma escola, para quem não conhece, integral, que era a antiga ET. Ela passou de ET para a TI, e todos trabalham para o bem da comunidade do aluno. Vou estar apresentando aulas de primeira e segunda série, como eu já falei, e é uma escola que eu estou tentando fazer um trabalho de São José dos Campos, da escola integral, que eu trabalho já, com experiência, para essa escola. E nessa escola já teve frutos do protagonismo, né, uma das premissas de criatividade da dona Denise, que fez um vídeo explicando a segunda série. Com a turma da primeira série, trabalhei sobre grandezas proporcionais, aliado a um formulário Google Docs, onde construí o formulário com as atividades do caderno do aluno, dando devolutiva direta do que foi realizado. Daí o link do vídeo e do formulário. Eu vou mostrar para vocês como é o formulário, e depois, no final dessa apresentação, vai ter os 2 vídeos do YouTube, da aula do primeiro ano e da aula do segundo ano. Então, pessoal, esse é o formulário que eu trabalhei com eles. Eles assistem um vídeo e respondem esse formulário. Coloca nome, coloca habilidade, né, o título. Eles vão respondendo. E a partir da hora que responde, já sai diretamente a nota deles. Aqui eu peguei do caderno do aluno, para estar montando. Eu montei esse formulário Google Docs, já automaticamente sai a nota para eles. E sai também o feedback, se eles acertaram ou erraram. Para quem já trabalha, já sabe como é que realiza. Para quem não trabalha, eu tenho até um tutorial de como é que monta o formulário Google Docs. Quem quiser, é só entrar em contato que eu coloco o link. Tá? Então, eu estou trabalhando desde o começo, estou tendo bons resultados sobre isso com o Google Docs aliado aos vídeos que eu estou trabalhando com eles. Já na segunda série, um vídeo foi publicado no YouTube sobre matrizes, enviado para o Google Docs também. Porém, uma das alunas da sala, ela reformulou um vídeo através do meu vídeo, montou um vídeo dela fazendo detalhe por detalhe, inspirado no vídeo que eu fiz, e passou para a sala dela explicando como fosse o nome da monitora. Achei bem interessante, vou mostrar um pedacinho agora do vídeo da Dona. Ele pediu para fazer a matriz 2, né? Aí, então, aqui. Você já entendeu? Podem ver que ela vai estar usando a folha do caderno como ela estivesse explicando na carteira dela. Muito legal isso. Parece que ela está presente com o aluno. O que a letra I é a linha e a letra J é a coluna? Entendeu? Então, a linha e coluna. Então, ele quer 2 linhas e 2 colunas. Acho que o vídeo vai parar. Aí, ó, uma linha, uma... Então, ela fez vários vídeos, eu coloquei só um exemplo de um pedaço de um vídeo, explicando, ela é da segunda série do ensino médio, explicando como é que monta a matriz, como constrói uma matriz e como calcula. São 4 vídeos que ela fez. Eu coloquei só um, certo? Para vocês verem de exemplo. Então, foi feito através disso um vídeo sobre matrizes, que eu vou estar passando o link depois para vocês. Esse é o vídeo que eu tinha falado antes sobre função, né? Essa capa do YouTube. Eles já interagindo, já estão trabalhando bastante com isso. Então, todas as dúvidas eu vou explicando por vídeo. Foi um feedback muito interessante, que estão gostando disso. Os resultados foram ótimos. Por esse momento de distanciamento social, porque nossos alunos não contam com a nossa presença, eles assistiram os vídeos e conseguiram responder o formulário, desenvolvendo as habilidades propostas para a aula. O destaque nesse momento foi para a aluna Denise, da segunda série. Ela assistiu a aula, montou um vídeo do que aprendeu e explicou aos colegas da turma, usando a premissa de protagonismo juvenil.
referência que eu tive por link oficial do Estado de São Paulo. E agora eu vou estar mostrando. Vocês podem estar verificando também os 2 links do vídeo do YouTube que foi trabalhado com eles. Muito obrigado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Muito obrigado mesmo. Bem, agora nós vamos solicitar que o professor Robson fale um pouquinho dessa experiência que ele está tendo. Não é novo, mas é um trabalho que precisou ser fortalecido para ser desenvolvido nesse período. Robson, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado pela receptividade da Lilian, da Liara e da Diretoria de Ensino de Taubaté, que estou iniciando esse ano. Quero agradecer primeiramente, para não esquecer depois, a confiança da Escola Ricieres e principalmente os professores da minha área, os que estão aqui, que é o Pedro, a Elisângela e a professora Irene também. Então, eu estou fazendo vídeo usando a ferramenta OCam, eu pego as atividades, as habilidades que são feitas e coloco no PPT e vou gravando direto no OCam. Eu inspirei muito na central de mídia. Dentro dos meus vídeos, que eu vou colocar o link depois, eu explico como foi feito na central de mídia, lanço uma pergunta para eles, uma habilidade para eles responderem, um problema, e coloco dentro do vídeo um cronômetro, para eles ficarem resolvendo lá. E dentro, vai voltando a pergunta e vai voltando o cronômetro, em 3 minutos. Depois dos 3 minutos, acabou o cronômetro, eu volto com eles, mostrando a resolução do exercício. Porque aonde que eles erraram, como é feita a questão. Aí explico outra habilidade e cronômetro de novo. No final de alguns vídeos, o que eu coloquei? Alguns eu coloquei até desafio do Enem. Ele vou pegando do caderno do aluno, vou pegando de uma habilidade mais fácil até a mais difícil, tudo com cronômetro para instigar eles a estar trabalhando. Então, eles assistem a central de mídia e assistem meu vídeo e vai conciliando. O interessante que os alunos, eu tive um feedback, primeiramente eu tinha feito o formulário Google Form, eu já fazia já, e não tinha tanto essa receptividade. Quando eu fui aliando o vídeo ao formulário, eles iam assistir o vídeo, ia respondendo pelo cronômetro, e depois, no final do vídeo, ele respondia o formulário. Houve um avanço de 40% no começo, 30%, hoje estou chegando a mais ou menos nas salas, na base de 70%, 75% já de respondidos, até 80%. Eles estão gostando muito, e os alunos, essa aluna Denise, ela fez esse vídeo, replicou como eu estivesse no ambiente da sala de aula, como fosse uma aluna monitora, que usamos muito isso nas escolas PEI. Ela foi como aluna monitora, ajudando os outros alunos. E isso ajudou até em outras áreas também, que é o projeto de vida que eu trabalho também. Eu tinha feito a mesma experiência. Primeiro, o formulário, o roteiro, os alunos, pouca receptividade. Aí eu fiz um vídeo sobre o projeto de vida, bem assim, parecido com a central de mídia, e fiz um formulário através desse vídeo que eu fiz. Estou achando bastante interessante. A escola, em geral, está usando vários recursos. Eu estou apresentando pela escola, mas outros professores estão usando vários recursos também, e está tendo essa receptividade. Eu pretendo continuar com os vídeos, mesmo depois da volta às aulas, eu vou continuar fazendo vídeo, vou continuar fazendo formulário para os alunos que eu estiver dando aula, para eles terem tanto a minha aula em sala de aula, como também a aula em casa, para quem tiver acesso. Vamos dizer, ele assistiu minha aula ali, sentiu alguma dúvida, ele vai estar assistindo esse vídeo novamente em casa. Então, eu acho que está sendo uma experiência muito boa e muito gratificante trabalhar com isso hoje. Trabalhar com vídeo com eles. É um aplicativo OCam, tanto que eu passei para a escola que eu trabalho o tutorial do aplicativo OCam, como que faz. Fiz o tutorial também do formulário e repliquei para a escola, para todos trabalharem, e está tendo um crescimento muito grande. Obrigada, Robson, excelente trabalho. Olha que interessante, o que chamou a atenção para a gente, depois nós vamos ter todos esses links, o material e tudo, vocês vão poder ver
as aulas direitinho. Mas é interessante que, além de ter o formulário, onde eles já respondem, e ele já tem o resultado praticamente automático disso, ele faz a correção. Então, ele usa da estratégia do Centro de Mídia, das aulas do Centro de Mídias, para poder interagir com os alunos, então, para que eles possam realizar atividades naquele momento que ele está discutindo com eles. Isso, para a gente, é muito importante, porque eu faço diferente. E a aluna Daniele é o que chama assim, né? Ela está desenvolvendo as competências socioemocionais, de empatia, de auxílio ao próximo, etc., auxiliando o trabalho, independente de ser monitor ou não, é um trabalho que muitas vezes os colegas desenvolvem junto com seus alunos. Então, mais do que qualquer coisa, com a experiência desses 5 professores, na verdade 6, com a professora da sala de leitura, nós começamos uma nova etapa dentro da nossa TPC, que é realmente socializar as práticas que vocês vêm desenvolvendo. Isso, para a gente, é fundamental. E aí, nós vamos lançar desafios para vocês também, de vocês estarem proporcionando esse mesmo material para a gente socializar nas próximas práticas. Nós tivemos, nesse momento, a participação dos professores que, na avaliação do dia 2 de julho, falaram que gostariam de participar, socializando boas práticas. Naquele formulário, vocês indicaram excelentes boas práticas, mas não queriam socializar. Então, nós começamos com esses colegas de forma brilhante, com todo o auxílio deles possível, para desenvolvermos a TPC de hoje, colocando o trabalho de vocês na nossa TPC. Então, eu só posso agradecer a participação, ao empenho de vocês, e mais uma vez, acrescentar que a fala de vocês, a prática de vocês é fundamental no trabalho dos nossos colegas. A gente aprende muito, a gente inclusive pensa, eu faria um pouquinho diferente. Faça diferente. Eu faria assim, não, eu faria exatamente dessa forma, tá? Então, é isso que nós queremos, trazer novas ideias para fazermos aulas à distância, e quando voltarmos, não perdemos esse fazer diferente nas nossas aulas também. Só posso agradecer ao Robson e passo a palavra agora para a Liara. Eu quero agradecer também a todos os professores, né, que mandaram os vídeos, os outros professores também, que colocaram lá no formulário várias práticas maravilhosas. E eu acho que, assim, no dia de hoje a gente conseguiu ver, tem roteiro, né, com adaptação, vídeos feitos no YouTube, são formulários, são aulas ou recursos do WhatsApp, então vocês conseguiram ver nesses exemplos a riqueza do trabalho, né? E a gente sabe que vocês fazem um trabalho incrível. E esse momento, justamente para a gente conseguir observar, refletir, talvez falar, nossa, vou tentar fazer isso no meu, ou, como a Lilian falou, às vezes, eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer assim. Tragam também as boas práticas de vocês, para a gente poder compartilhar, enriquecer o nosso trabalho e valorizar, né? E trocar essa experiência. Eu até falo muito isso com a Lilian. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, meu Deus, como é que eu preciso de apoio? Aí eu fui perguntando para eles, como é que você trabalha com isso? Como é que você faz? E isso foi enriquecendo muito, né? E a gente vai aprendendo, vai trocando informação, vai pesquisando, e isso enriquece a nossa prática e essa aprendizagem dos estudantes. Então, eu agradeço a todos os professores. Quem gostar também, quiser compartilhar, a gente está no link do formulário também, né, na avaliação que vocês vão ver no final, coloca lá também. E nos contatos, podem ser encaminhados também no WhatsApp, no nosso e-mail, né, essas boas práticas. Eu gostaria de compartilhar, manda, né? No site nosso, nós estamos colocando os materiais, como a gente já citou também, então a gente tem esse contato com vocês. O do núcleo, como a gente já citou também, né, esses recursos, também os materiais, daí tem todas as disciplinas, porque às vezes a gente acumula, tem aula do Inova, tem aula de Física, então lá também tem todos esses materiais. E vamos encerrar
né, a nossa TPC, para a gente ter um momento de interação, depois do formulário, com esse vídeo. There's a party going on right here, a celebration to last through all the years. So bring your good times and your laughter too. We can celebrate your party with you. Come on, celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. Yeah. It's your celebration. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. We gonna celebrate your party with you. Come on. Olha que interessante, né? Eu coloquei no chat para vocês a letra da música e ela fala assim: vamos celebrar a sua festa com você. Vamos todos celebrar e ter um bom momento. Eu acho que nós tivemos uma celebração agora de boas práticas, de bons momentos juntos, em que nós tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês momentos mais do que especiais. Então, nós só temos que agradecer a vocês pela participação. Então, eu já me despeço aqui de vocês, lembrando que é preciso divulgar as boas práticas, para que as pessoas possam se inspirar nelas. Nino Carneiro é um professor brasileiro que compartilhou com a gente essa frase muito importante para o momento. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Nós vamos encerrar agora, Liara
provavelmente vai se despedir, nós vamos fechar a gravação e aí nós começamos a nossa interação, tá? Eu quero mais uma vez agradecer a todos, né, os professores, líderes, PCNPs, a participação de vocês e por vocês compartilharem conosco essas boas práticas incríveis, né? E que também os outros possam também compartilhar conosco. Agradeço muito. Fábio, por favor, vou pedir para encerrar a gravação.